Olá, bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje vamos refletir um pouco sobre o resumo da primeira coletiva de imprensa dos médicos que operaram o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. O ex-presidente Bolsonaro desde 2018, quando ele tomou a facada, e desde então foram ao total de 7 procedimentos cirúrgicos, como vocês bem sabem, uns menos complexos, mais simples, outros muito complexos ao longo de todos esses anos. E esse procedimento realizado ontem, nós categorizamos ele entre os mais complexos. O porquê? Foi uma cirurgia extremamente complexa, delicada, onde o Dr. Cláudio vai passar os detalhes daqui a pouco, né? Mas foi uma cirurgia onde realmente tinha muita aderência, que são complicações desde o período inicial de 2018. Né? Não houvesse aquela primeira cirurgia, as demais não teriam ocorrido. Né? Então, esse procedimento, que foi extremamente complexo, felizmente terminou muito bem. Né? Foi um procedimento onde o resultado final foi excelente. E é claro que um procedimento de grande porte, com 12 horas de duração, como vocês acompanharam, implica em alguns cuidados muito específicos do pós-operatório, né, da parte clínica, onde nós vamos acompanhar nesses próximos dias. Então, muitos ontem até estranharam, mas o porquê que durou tudo isso? Teve alguma complicação? Não, não houve nenhuma complicação. Realmente foi o que era esperado, né? Um procedimento muito complexo. E agora, nos cuidados pós-operatórios, quando há um procedimento muito prolongado como esse, o organismo do paciente acaba tendo uma resposta inflamatória muito importante, fica muito inflamado. E isso pode ocorrer no pós-operatório, é comum, é normal, e isso pode levar a uma série de intercorrências no pós-operatório. Tá? Que intercorrências são essas? Aumenta o risco de algumas infecções, né? Aumenta o risco de precisar de medicamentos para controlar a pressão, né? O organismo fica muito inflamado e os vasos dilatam, então ele precisa de uma série de medidas específicas. Há um aumento do risco de trombose, né? Problemas de coagulação do sangue, né? Quando é uma cirurgia muito prolongada como essa, o pulmão também a gente acaba tendo um cuidado específico, porque muitas vezes a parte mais basal do pulmão pode colabar. Então, são uma série de coisas, de intercorrências que podem acontecer, que agora todas as medidas preventivas serão tomadas, né? Por isso que ele encontra-se na UTI nesse momento, e essas medidas preventivas já estão sendo tomadas desde o momento que ele saiu da cirurgia, né? E vai ser um pós-operatório muito delicado e prolongado. Tá? Prolongado. Ontem já muitos perguntaram, mas ele vai ter alta nessa próxima semana? Não há previsão, né? Porque a gente sabe que o importante é que ele saia 100% recuperado. Então, todos esses cuidados vão ser tomados, né? E no momento, é claro que não há nenhuma previsão de saída da UTI nesse momento. Eu vou passar para o Dr. Cláudio aqui, que vai passar sobre as especificidades da cirurgia, do procedimento. Bom dia a todos. Eu sou o Dr. Cláudio Birolini, fui eu que conduzi o ato operatório ontem no presidente. Com relação à sequência de eventos, na primeira avaliação em Natal, o presidente estava estável, mas ao longo do sábado para o domingo, ele mantinha sempre um quadro de distensão abdominal, um desconforto abdominal persistente, e o que nós notamos foi uma elevação dos marcadores inflamatórios, que é o PCR. E chegando aqui em Brasília, nós optamos por trazê-lo aqui para Brasília, e na chegada a Brasília foi repetida uma tomografia que mostrou que ele mantinha um quadro de distensão abdominal, apesar de quase 48 horas de tratamento clínico, que a gente diz, que é descompressão do tubo digestivo, jejum, etc. Isso, associado ao achado da tomografia e a essa elevação do PCR, nos levou a indicar o tratamento cirúrgico. A grosso modo, a situação do ex-presidente era a seguinte: era um abdômen hostil, múltiplas cirurgias prévias, aderências causando um quadro de obstrução intestinal e uma parede abdominal bastante danificada em função da facada, em função das cirurgias prévias. E isso já nos antecipava o fato de que seria um procedimento bastante complexo e bastante trabalhoso.
Para vocês terem uma ideia, para a gente conseguir acessar a cavidade abdominal do ex-presidente, foram praticamente 2 horas de cirurgia, mais umas 4 ou 5 horas de liberação de aderências. E uma vez finalizada essa parte do procedimento, a gente começa a segunda etapa, que é a etapa de bolar uma estratégia de reconstrução, tá? Porque tem diversas alternativas, a gente tem que decidir qual que é a melhor forma de recolocar as coisas no lugar. Então, só para terem uma ideia, a liberação dessas aderências é feita de forma milimétrica praticamente. Se você liberar um intestino que tem 3,5 metros, você vai centímetro por centímetro, tomando cuidado para não lesar o intestino. O intestino dele estava bastante, vamos dizer assim, sofrido, o que nos leva a crer que ele já vinha com esse quadro de uma suboclusão subclínica há alguns meses, tá? Que isso se reflete pelas várias internações que ele teve ao longo desses últimos meses. Isso também contribuiu para a decisão da tomada, da decisão de uma intervenção cirúrgica. Bom, liberamos todas essas aderências, o intestino dele foi liberado desde o início até o final, foi revisto várias vezes para que não ficasse escondida nenhuma lesão desapercebida. O intestino foi reposicionado de forma ordenada na cavidade abdominal e nós reconstruímos a parede da forma que consideramos a mais adequada no momento. É importante que vocês saibam que reconstrução de parede abdominal nessas condições não aparece, não está escrito no livro o que é que você tem que fazer. Você tem que tomar uma decisão em função do achado, tá? Então ele tinha vários componentes que colocam essa condição como uma situação bastante complexa em termos de reconstrução de parede abdominal, mas o que nós fizemos ali foi o arroz com feijão, que é o que a gente costuma fazer em casos assim, e o resultado final foi bastante satisfatório. Ao término do procedimento, nós nos demos por satisfeitos, e agora nós temos essa primeira fase do pós-operatório, que são essas primeiras 48 horas, que são bastante críticas em função de tudo isso que o Dr. Leandro comentou. Então a gente tem que ficar alerta, tem que ficar de olho. E aí, depois dessas primeiras 48 horas, a gente entra numa outra fase de pós-operatório, tá? Que é uma fase um pouquinho mais tranquila, mas já antecipo para vocês que não tenham grandes expectativas de uma evolução rápida. Tá? A gente precisa deixar o intestino dele descansar, desinflamar, retomar sua atividade, para só depois pensar em realimentação por via oral, enfim, daí para frente, retomada de outras atividades. Nesse momento, ele será mantido com uma nutrição, que a gente chama de nutrição parenteral, que é nutrição na veia, sem expectativa de que ele volte a se alimentar hoje ou amanhã ou depois, tá? Ele só vai voltar a receber alimentação por via oral no momento que o intestino retomar a sua atividade fisiológica. O presidente pode vir a precisar de uma nova cirurgia? Pode realmente acontecer novamente de ter aderências bridas, né? E aí a gente lida com cada caso de forma individualizada. Com relação à reconstrução da parede, hérnia tem um problema, né? Por mais que você faça, melhore sempre hérnia tem uma situação que pode recidivar, pode voltar. Mas acho que o resultado final ficou bastante satisfatório na minha opinião. Qual a expectativa de tempo para o retorno de Bolsonaro às suas atividades normais? Ok, então vamos lá. Toda vez que você viola a cavidade abdominal, ou quando você faz uma laparotomia, no caso do presidente, a primeira cirurgia foi uma laparotomia de extrema urgência, porque ele estava morrendo. Toda vez que você viola uma cavidade, você coloca inadvertidamente contaminantes dentro da cavidade, que é pó da luva, fiapo das compressas que usa para fazer o controle do sangramento. E esses contaminantes, eles causam uma reação inflamatória no peritônio, e o peritônio ele reveste tanto os intestinos quanto a parede abdominal. E essa reação inflamatória resulta em aderências. Se você
abrir o abdômen de alguém que nunca teve nenhuma cirurgia, o intestino é todo soltinho. Mas quando você abre um abdômen que já foi operado 4, 5, 6 vezes, as alças intestinais elas ficam todas agrupadas. Quer dizer, você não consegue individualizar, a menos que você faça a liberação dessas aderências. Todo paciente submetido à cirurgia abdominal tem aderências, ok? Em grau maior ou menor. Grande parte dessas aderências elas são assintomáticas, elas não causam nenhum problema. Mas, eventualmente, e todo paciente que já foi operado sabe que pode cursar com a formação desse quadro que a gente chama de suboclusão intestinal. Não, a expectativa é que ele volte a ter um padrão de vida melhor, se alimentar melhor, e a nossa expectativa é que seja sem restrições, exceto restrições agora no pós-operatório imediato, nesses próximos 2 ou 3 meses, que precisa conter a parede abdominal com cinta, etc. Sim, a nossa expectativa, correndo tudo dentro do previsto, é que ele fique pelo menos aí 2 semanas. Não, tem internado. Mas essa é uma previsão que vai ser reavaliada conforme a evolução. A cirurgia já estava marcada ou foi de última hora? A mudança de conduta tem que ser tomada em função de alterações sutis. Okay? A gente não pode esperar uma mudança dramática para falar precisa operar. Então, o que aconteceu foi que, gradativamente, desde Natal até a chegada aqui, ele apresentou essa alteração nesse exame que se chama PCR, que nos indica que tem alguma coisa acontecendo. Tá? Então, antes que houvesse, por exemplo, uma perfuração intestinal, causando uma peritonite, que mudaria drasticamente o procedimento, nós optamos pela intervenção cirúrgica. Bolsonaro terá que voltar a usar uma bolsa de colostomia? Não, veja, não existe essa perspectiva de forma programada, a menos que ele tenha alguma complicação muito séria, tenha que ser reoperado, etc. Aí isso pode eventualmente acontecer, mas a princípio não. Inclusive a gente reviu toda a cirurgia, na primeira cirurgia ou na segunda cirurgia foi feita uma ressecção do lado direito do intestino, a costura entre um e outro estava boa, estava adequada. Tá? Então, não, a princípio não existe essa programação. De UTI. Tá? Ele vai ficar na UTI, não vamos tirá-lo da UTI enquanto ele não tiver bastante recuperado dessa agressão. Então, que não fique nenhum equívoco, ele está na UTI e vai ser mantido na UTI. Tá? O quarto é o quarto de UTI. Não, por enquanto não. Qual avaliação clínica motivou a tomada de decisão para uma cirurgia? Veja, o valor do PCR normal é abaixo de 1. Então, eu não lembro dos valores exatos, mas o PCR dele inicial era de 6. 12 horas depois subiu para 40. Aqui chegou em 150. Então, é uma alteração significativa, não é que subiu de 2 para 3. E isso é uma elevação em um curto espaço de tempo. Então, mediante essa alteração, isso para a gente é um sinal precoce de que tem alguma coisa desandando. Tá bem? As visitas médicas são realizadas toda hora. A gente está aqui de plantão o tempo inteiro. As visitas para familiares também estão liberadas, mas eu conversei com a equipe, conversei com a dona Michele para a gente restringir ao máximo. O ex-presidente ele gosta muito de falar, conversar, e nesse momento eu acho que a gente tem que deixar ele mais tranquilo, num ambiente mais reservado. Como está sendo o pós-operatório? Então, o pós-operatório começou muito bem. Nós estamos muito felizes por essas primeiras 12 horas. Tá tendo uma evolução muito boa. Né? Algumas intercorrências que poderiam ocorrer já nessa fase inicial não estão acontecendo. Né? Então, essas próximas 48 horas são fundamentais para a gente definir aí os próximos passos. Mas agora ele já está recebendo antibiótico de forma preventiva, tá? Não há infecção ativa, né? Está recebendo aí fisioterapia, né? Tudo já para restabelecer o quanto antes,
né, a movimentação dele, para não perder massa muscular, né, para restabelecer aos poucos aí a parte de atividade, né, dele, da musculatura, e assim, todo o controle de pressão, de frequência cardíaca, tudo muito adequado nessa fase inicial, né? A conduta de alta da UTI para o apartamento depende de uma série de variáveis, né, que nem cabe aqui a gente entrar na parte técnica, mas que vai ser realizada com toda a segurança, né? Não há pressa, eu acho que a evolução dele é passo a passo, né, para que ele se restabeleça da forma mais segura possível, né, por mais que a gente sabe de toda a agenda, né, de toda o presidente sempre muito ativo, mas agora é falar pouco, né, fazer a fisioterapia, receber todas as medidas preventivas que ele está recebendo para que a gente dê alta da UTI no momento oportuno, né, no momento correto. Ele está acordado, tá? Claro que foi uma sedação bem prolongada, né, então, mas ele está acordado, consciente, conversando conosco, já fez até alguma piadinha ali, então tá tudo sob controle. Até que ponto maus hábitos alimentares podem ter provocado o agravamento do problema? Ok, essa questão foi levantada, inclusive para o ex-presidente, e nós não conseguimos identificar nenhum tipo de alimento ou alimentação que pudesse ter desencadeado o quadro atual. Tá legal? Uma alimentação muito cheia de fibras, salada, casca de fruta, casca de camarão, pipoca, isso pode realmente desencadear um quadro suboclusivo num paciente com uma predisposição existente. No momento atual, nós não identificamos nada. O fato dele comer pastel com caldo de cana não afeta isso daí. Esse problema do presidente teve como origem a facada ou era um problema pré-existente? O ponto de início é a facada. Facada, cirurgias iniciais, posteriormente as outras cirurgias de reconstrução, todas elas têm um fator que tem um papel no quadro atual. Tá? Então, o objetivo dessa cirurgia foi reverter todos esses fatores que poderiam contribuir para uma nova ocorrência de um quadro assim. Então, mas o ponto inicial, fique claro para todos, foi a facada. Esse foi o resumo da coletiva de imprensa de hoje. O Hospital DF Star se comprometeu a emitir pelo menos um boletim médico diário em conformidade com a família de Bolsonaro. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se e ative o sininho para receber mais informações. Aproveite o cupom de desconto para compras no nosso parceiro, disponível no QR Code na tela ou no link na descrição do vídeo. Gratidão por ficar até aqui e até a próxima.